O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal reforçou o sigilo sobre a ação apresentada pela defesa de Daniel Vorcaro, que contesta a operação da Justiça Federal de Brasília responsável pela prisão dele. O procedimento, antes em segredo de justiça, passou a ter sigilo absoluto determinado pelo ministro. Lembrando que Vorcaro responde por fraudes bilionárias à frente do Banco Master, instituição financeira liquidada, aliás, pelo Banco Central, depois na operação da Polícia Federal, que colocou o banqueiro na cadeia. Pois é, André, e ainda de acordo com informações da colunista Malu Gaspar, de O Globo, os advogados de Vorcaro, ex-dono, portanto, desse banco, do Banco Master, entraram com pedido de retirada do caso da Justiça Federal de Brasília. E eles usam como pretexto para tentar tirar o caso desta instância o fato, de que vai haver material apreendido do deputado federal João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, o que, segundo a defesa, justificaria, portanto, o envio do caso ao STF. E ainda de acordo com informações da colunista de O Globo, Vorcaro quer enquadrar as instâncias inferiores com decisões das altas cortes. E, gente, não é só isso não. O ministro do Supremo teriam considerado a decisão de Toffoli inusual, Quer dizer, não é uma decisão comum, usual. Em nota encaminhada à imprensa, o STF explicou que uma resolução aprovada neste ano atribui ao relator a prerrogativa de definir o grau de sigilo a ser aplicado ao processo ou a documentos específicos. O tribunal também afirmou que essas classificações podem ser revistas a qualquer momento. Bom, André, e sobre este assunto nós convidamos para conversar um pouco com a gente agora aqui no Tempo News o Antônio Veloso Neto. O Antônio, que é advogado criminalista, a quem eu já dou boa noite, as boas-vindas aqui ao nosso jornal. E eu já começo te perguntando, Antônio, nós podemos dizer que é comum esse tipo de decisão do ministro Dias Toffoli num caso como este? Boa noite, Síria. Boa noite, André. Boa noite, Lu. É um prazer estar com vocês mais uma vez. O sigilo em investigação policial. Estamos numa fase de investigação ainda. É uma investigação embrionária, não há uma ação penal. Ela tem previsão no Código de Processo Penal, no seu artigo 20. Então, a autoridade que preside a investigação, obviamente, o delegado de polícia poderia pedir ao juiz do caso, que seria a juíza do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que se procedesse ao silêncio, ao sigilo absoluto em razão da investigação. Porque é um caso muito complicado e a publicidade pode pode prejudicar essa investigação. Com relação ao encontro de documento fortuito, que fez com que chegasse ao Supremo Tribunal Federal, foi depois do decreto de prisão e não antes do decreto de prisão. Certamente, se antes do decreto de prisão ocorresse qualquer fato envolvendo parlamentar com prerrogativa de foro, a competência para qualquer decisão desse processo seria, sim, do Supremo Tribunal Federal. No caso, porque há um documento encontrado que envolvia um deputado federal da Bahia. Certo? Então, o silêncio absoluto, a investigação policial, é normal, não há nada de diferente nisso, e óbvio que quem vai decidir isso é a autoridade judicial, se acha que deve impor ou não. Exemplo, eu não posso deixar de dar uma publicidade quando os autos saem de uma delegacia de polícia em direção ao judiciário, e onde é pedido uma quebra de sigilo telefônico. Olha, se vaza isso, ninguém vai falar no telefone, atrapalha a investigação. Então essa investigação, ela não se encerrou com a prisão do Daniel Vorcaro. A Polícia Federal está analisando documentos apreendidos, as investigações não param, e pelo tanto do que se ouve e do que se lê acerca dessa operação do Banco Master, tem muita água para rolar ainda.
Olá, Antônio, boa noite. A gente já tem uma informação de que na quinta-feira o senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, tem a intenção de colocar para votação um requerimento de convocação de Daniel Worcaro. E a gente teve, então, essa decisão do ministro Dias Toffoli, que trata dessa questão do sigilo. Se esse requerimento for aprovado na CPMI, claro, a gente precisa considerar que é uma votação política que acontece no Congresso Nacional. Como que fica essa questão do sigilo? Worcaro possivelmente vai ter que comparecer, pode conseguir uma decisão na Justiça, um habeas corpus para não ter que ir até o Congresso Nacional prestar qualquer tipo de depoimento em função dessa decisão de sigilo? Com certeza, Malu. Daniel Worcaro é investigado. E o investigado não está obrigado a declarar nada. Ele tem o direito constitucional ao silêncio. Ele não é obrigado a se manifestar na fase de investigação e também na fase judicial. Esse silêncio não pode ser prejudicial à sua defesa. Então, se, porventura, o Daniel Worcaro for convocado, eu tenho absoluta certeza que seus advogados vão manejar um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, que a autoridade coatora seria o presidente dessa CPMI, e para não prestar qualquer declaração. Isso é direito dele. E o senador Carlos Viana está cansado de saber disso. E ele fica fazendo um carnaval, vamos dizer. Hoje prendeu um investigado, porque, segundo a pessoa, ele teria mentido. Quem é chamado para prestar depoimento numa CPI é investigado. Portanto, ele tem direito a calar e também a mentir. Quem tem que buscar a verdade é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Tem que parar com essa mania de achar que todo mundo tem que falar. Tem que respeitar, isso é constitucional. A legislação foi criada lá no Senado, na Câmara dos Deputados, onde ele está sentado hoje presidindo uma CPI. Ou seja, a Constituição Federal que garante o direito ao silêncio não foi feita para Daniel Worcaro, nem para nenhum outro envolvido na CPMI do INSS. A Constituição é para todos. Agora, Antônio, eu queria entender o seguinte: em que circunstância um processo deve obrigatoriamente ser remetido ao STF por envolver autoridades com foro privilegiado? Chamamos isso em direito penal e processual penal como prerrogativa de foro. A Constituição Federal e o Código de Processo Penal definem que pessoas, autoridades, só podem ser julgados por determinado tribunal. Exemplo, o prefeito de Belo Horizonte só pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O governador do estado de Minas Gerais só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado federal, o senador da República, somente pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é cláusula que consta na Constituição Federal. Então, essa prerrogativa não vou dizer que isso seria um privilégio. Não é um privilégio, é a preservação do cargo que ocupa a autoridade política, vamos dizer assim. Então, isso tem previsão legal. No caso do Daniel Worcaro, encontraram documento que estava sendo entabulado um negócio imobiliário na Bahia entre o Banco Master e o deputado federal baiano. Por conta disso, teria ido ao Supremo o inquérito policial para ser presidido e decidido pelo ministro Dias Toffoli. Ele pode dizer, fala assim, não, até agora não tem motivo para esse inquérito vir aqui, eu devolvo ele para o Tribunal da Primeira Região. E não tem nada nulo do que foi feito pela juíza federal ou a desembargadora federal. O que ela fez, ela estava na competência dela para decidir. Com as buscas e apreensões surgiram documentos novos, como deve surgir inúmeros fatos novos quando se abre no notebook, o telefone celular. Então, como isso está no Supremo só em razão deste deputado.
Agora, Antônio, há chances de decisões de sigilo absoluto como este aí prejudiquem a transparência, a confiança pública também, especialmente em casos de grande repercussão como é este que a gente está lidando? Olha, eu posso afirmar com certeza que não há nenhum prejuízo. Por quê? Aos advogados que representam Daniel Vorcar e outros envolvidos, o acesso está garantido. A Procuradoria da República, que é o Ministério Público Federal, está garantido também o acesso. Então, está vetado o acesso, eu posso dizer, para terceiros. A imprensa. Talvez a imprensa estava noticiando fatos que estavam prejudicando essa investigação. São exemplos, documentos desse deputado. Se eles quisessem prosseguir sem saber que foi apreendido o documento de um deputado, eles poderiam ter remetido a investigação ao Supremo Tribunal Federal sem citar nome. Citou nome, eu garanto, se o deputado tiver algum envolvimento, ele está mais precavido agora. Ou seja, a investigação vazou e poderia não vazar para ele caso ele não tomasse conhecimento. O Antônio, agora que tipo de pressão adicional um caso como esse pode gerar ao judiciário? Porque a gente sabe que o país inteiro hoje em dia está de olho na justiça. Como se diz, as pessoas sabem mais o nome dos juízes lá do Supremo do que de jogador de futebol. Que tipo de pressão adicional um caso desse que envolve tanto dinheiro e tanta gente pode gerar lá em Brasília? Olha, eu acho que essa pressão é natural, ela é diária, mas o juiz não pode decidir sob pressão. O juiz não pode se acovardar. Se ele escolheu ser juiz, ele tem que ter postura de juiz. Ou seja, ele não tem que examinar, como dizia o ministro Marco Aurélio, eu não julgo pelo nome, pela capa do processo, eu julgo os fatos, independente de quem seja. É óbvio que estamos falando de um rombo que, segundo a imprensa, é em torno de 40 bilhões de reais. Estão envolvidos inúmeras empresas, inúmeros fundos de pensões, inúmeras associações de prefeituras do Brasil inteiro que aplicou dinheiro no Banco Master. Então, realmente, a pressão é muito grande. Eu acho que hoje o próprio governo do estado do Rio de Janeiro está com um problema sério de caixa, porque o fundo de aposentadoria dos funcionários estaduais perdeu não sei quantos milhões de reais junto ao Banco Master e aplicações que hoje estão paradas. Ninguém vai buscar esse dinheiro de volta. Então, tem pressão, sim. Eu acho que aí terá muito mais cautela do próprio ministro Dias Toffoli em tomada de decisão. Eu acho que esse decreto absoluto de sigilo foi justamente para ele poder determinar, sentar nos autos e poder decidir com calma o que nós vamos. Porque a polícia continua investigando. A polícia só vai no ministro Dias Toffoli se precisar de alguma nova medida cautelar, dentre elas a prisão preventiva, a prisão temporária, a quebra de sigilo fiscal, bancário de algum envolvido, porque não pode ser feito por eles, teria que ser feito ao Supremo Tribunal para que o ministro decida, enquanto ele se disser responsável como relator dessa investigação. Ele é o controlador, ele tem a responsabilidade de decidir, de conceder ou não determinados pedidos da autoridade policial que preside a investigação. Agora, Antônio, o STF pode rever essa decisão em relação a esse sigilo ou mesmo mudar a competência desse processo? Não acredito, porque isso é um ato unilateral realmente do relator. Ele não tem obrigação nenhuma de levar isso à turma para definir que permaneça ou não. No momento oportuno, imagino, concluída a investigação, quando já o inquérito à disposição do Ministério Público Federal para oferecimento de denúncia, eu creio que ele poderá devolver a publicidade deste processo do Banco Master. Agora, Antônio, no caso de uma condenação de Vorcaro, ele perde tudo, não?
é um dos efeitos da condenação. Não temos denúncia ainda, não sabemos quais os crimes, mas pelo que se leu até agora, é um procedimento inquisitorial muito sério, envolvendo muito dinheiro e que, em caso de condenação, além da pena ser altíssima, ele irá, consequentemente, perder e ter que indenizar também pessoas que tiveram prejuízo com ele, ou o juiz, na própria sentença, pode determinar uma multa de milhões que ele é obrigado a pagar. Agora, e ele hoje, creio, está com todos os bens bloqueados. Pois é, Antônio. Agora, e quanto às pessoas, né? Você falou das pessoas que podem ter tido e têm prejuízos com tudo isso que está acontecendo. O que essas pessoas vão poder fazer agora? Olha, o Fundo Garantidor de Crédito, que é criado pelo Banco Central e da Associação dos Bancos, garante a cada investidor até R$250 mil. Eles teriam que entrar na página do Banco Central, procurar saber como está sendo feito isso, porque o Banco Central já nomeou o interventor, e eles vão pedir que esse dinheiro será pago pelo Fundo Garantidor de Crédito. E é igual uma falência. E o administrador deste banco, que é nomeado pelo Banco Central, ele vai apurar o que ele tem de patrimônio, o que ele tem de dívida, e pagar, se der para pagar. Buscar crédito se ele tiver crédito. E tentar ressarcir todos os investidores, que são muitos. Bom, então nós conversamos com Antônio Veloso Neto, Antônio, que é advogado criminalista. Antônio, muito obrigada, viu, por mais uma vez estar conosco aqui no Tempo News. Uma excelente noite para você e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, muito obrigado para vocês e boa noite a todos. Boa noite.